O salve aos amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Quero compartilhar nesta noite uns versículos da palavra do Senhor em livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a conversão de Cornélio, onde a palavra do Senhor diz: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele, e dizia-lhe: Cornélio, o qual Cornélio, fixando os olhos no anjo, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Somente até aqui, porque a palavra é muito extensa. Se eu vou ficar lendo, eu só vou ler. Então, vou ver o que o Senhor me mostra nesses versículos aqui. Então, Deus está nos falando aqui através de Lucas, que em Cesareia havia um homem, Cornélio. Cornélio era um homem, não era circuncidado, não era judeu. Cornélio era um soldado romano, mas não somente um simples soldado, mas sim um soldado que tomava conta de 100 soldados. Por isso que a palavra diz o centurião, não é um qualquer. Um centurião tem um cargo mais elevado, uma posição mais elevada. Ele tomava conta de 100 soldados. E ele morava em Cesareia. Mas ele não era circuncidado, era um homem incircunciso. Então ele não tinha ainda se convertido ao Deus de Israel. Mas era um homem bom, que diante dos judeus, ele era bem visto pelos judeus. Tinha um bom testemunho diante do povo judeu. Mas ele não era ainda se convertido ao Deus de Israel. Mas ele era de oração. Aqui a palavra do Senhor nos mostra que era um homem que orava. Fala, de contínuo orava a Deus. Não era algumas vezes ele orava a Deus, mas continuamente. Quando a palavra diz contínuo, ele orava sempre ele estava orando. E às 3 horas da tarde, nós sabemos que a hora nona é 3 horas da tarde, a hora do sol escaldante. E ele estava orando 3 horas. E ele orava com a sua família. Então ele era unido também com a família. Era um homem de muitas qualidades, mas não tinha ainda se convertido ao Deus de Israel. E Deus, vendo todas as coisas, como ele está vendo, sobre a face da terra, Deus contempla todos, os bons e os maus. Tudo que nós fazemos de bom e de mal, Deus está vendo. E Deus viu o coração de Cornélio. Deus viu em Cornélio um homem muito bom, um homem com muitas qualidades. E Deus se agradou, as orações de Cornélio chegou diante de Deus. Então Deus, ele em oração, em jejum, ele e sua família, Deus mandou, enviou a ele um anjo para que falasse com ele. Para esse anjo falar com ele, que as orações dele tinham chegado até ele. E ele estava contemplando a cada atitude, a cada esmola que Cornélio fazia para os necessitados. Então era um homem de muitas qualidades. Um homem que às vezes no meio do povo cristão não tem qualidades. Pessoas que às vezes até dizem ser cristão, mas não estão fazendo bem. Não estão ajudando o próximo. Então não tem coração aquebrantado, não tem piedade, não é piedoso. E está dentro da casa do Senhor. Diz que é cristão, mas não tem qualidade de cristão. E ele, com muitas qualidades, agradou o coração de Deus. Então, Deus achou graça em Cornélio. E nós temos que fazer tudo para Deus achar graça em nós. Porque nós somos salvos pela graça. Mas se Deus achar graça em nós, assim como sempre ele teve o que ele achou graça e alcançou pela sua graça. Então, ele achou graça em Cornélio.
e enviou então esse anjo para falar com Cornélio. E Cornélio, um homem muito educado, que respeitava, porque ele não sabia ainda, ele não era convertido a Deus de Israel, mas ele creu que aquele anjo era de Deus. Vemos que na palavra ele chama o anjo de Senhor. E o anjo fala com ele, e então manda ele enviar 3 pessoas para ir até a casa de Pedro. E diz aonde que Pedro estava. Pedro estava pelaquela região. Pedro estava em Jope, que Deus já tinha enviado Pedro em Jope para fazer um milagre, para ressuscitar. Então Pedro já tinha feito milagres em nome do Senhor, de Jesus. E ali tinha mais uma missão ainda para Pedro, mas Pedro não sabia. Então Pedro está hospedado na casa desse homem, centurião, não é do Cornélio, do centurião, perdão, irmãos. Ele está hospedado na casa de um Simão, curtidor, à beira-mar. Um homem que trabalhava com couro de animais. E como couro de animais cheira mal, então esse homem fazia esse trabalho longe dali, à beira-mar. Mexia com couros. Também não era um homem que servia a Deus de Israel, mas era um homem incircunciso. Mas as coisas já começam a mudar. Deus já estava trabalhando na vida de Pedro. E aí Pedro, então, vai ficar hospedado na casa desse homem, que não é circuncidado, não é judeu. E fica na casa dele. Mas é porque Deus tinha trabalho para Pedro. Aí Deus enviou essas pessoas para ir até a casa desse homem, chamado Simão, procurar por Pedro. Mas antes, Pedro também estava em oração. E creio eu que Pedro estava em oração e jejum. E Pedro sentiu fome. Também a palavra do Senhor fala que ele sentiu fome. Aí nesse momento que ele sentiu fome, foi tão interessante, irmãos, que o Senhor enviou uma visão a Pedro. Pedro então teve os seus sentidos arrebatados. Fala que ele teve um arrebatamento de sentidos. E Deus envia do céu uma visão para Pedro, que Pedro não entendeu nada. Era um lençol cheio de animais atados pelas 4 pontas, e a palavra do Senhor fala que nesse lençol apareciam umas imagens de animais, e tinha animais de todas as espécies que nós possamos imaginar, que tem sobre a face da terra. Animais voadores, insetos, todo tipo de animais. E essa voz dizia para Pedro matar e comer esses animais. Mas Pedro dizia, não, Senhor, porque eu não como nada impuro ou imundo. E tornava a recolher de novo esse vaso. Essa visão voltava novamente, foi por 3 vezes que a palavra do Senhor nos diz. Pode ler o capítulo a seguir, que vai estar tudo no contexto do capítulo. Diz que ele não entendeu a visão. Repetiu a mesma coisa, que ele não comia nada impuro nem imundo. E esse vaso se recolheu novamente. Logo após, chegam essas 3 pessoas que Cornélio enviou para a casa de Pedro, na casa de Simão, procurando por Pedro. Então Pedro, na hora, Pedro lembra dessa visão do lençol, que ele não tinha entendido nada. Até então ele não estava entendendo. Aí ele recebe essas 3 pessoas, põe para dentro da casa. A palavra do Senhor fala que eles ficam hospedados ali com ele. E no dia seguinte eles vão até Cornélio. Ele entende que aquelas pessoas que chegaram, é por isso que aquele lençol recolheu-se 3 vezes ao céu, porque ia chegar 3 pessoas ali procurando por ele. E ele entende que o que Deus queria mostrar para ele estava mostrando, que Deus não fazia acepção de pessoas e que que a palavra de Deus não estava só para os judeus, mas tinha chegado também para os outros, para os gentios. Então, que a partir daquele momento, Deus estava mostrando para ele que ele não fazia acepção, que a palavra de Deus que a salvação é para todos, não era somente para os judeus. Então Pedro entende a palavra e acompanha essas 3 pessoas e vai até a casa de Cornélio. Mas Cornélio, eu fiquei assim tão
Achei tão linda a atitude de Cornélio, porque Cornélio não fica só ele e a esposa, e não sei se ele tinha os filhos, que fala a família, esperando por Pedro, para ouvir a palavra de Pedro, porque ele sabia que Deus enviou ele para ir falar com eles. Tudo que Pedro ia falar era da parte de Deus, que eles estavam tudo pronto, preparados para ouvir a palavra de Deus. Mas impressionante é que ele chamou as pessoas, ele reuniu mais pessoas da vizinhança para a casa dele. Ele creu tanto em Deus, creu tanto que aquele anjo era de Deus, na palavra, que ele se alegrou e ele convidou outras pessoas também para receber a palavra. Não somente ele, a casa dele, mas ele importava com as outras pessoas. Ele não queria só para ele, mas ele queria para os outros também a salvação. Então ele convida ali para a casa dele mais pessoas também que não eram convertidas a Deus de Israel, mais gentios. Reuniu ali umas par de pessoas na casa dele. Aí quando Pedro chega com os três, Pedro pergunta por que ele chamou ele até ali. Aí ele explica para Pedro que teve a visão, que o anjo falou com ele, explicou tudo para ele que tinha acontecido. Aí então ele fala assim para ele. E Pedro conta para ele também a visão que ele teve. E aí, então ele pega e fala, e aqui nós estamos. Nós aqui estamos reunidos para ouvir a palavra, para ouvir o que Deus mandou você falar para nós. Olha como que ele creu, tanto que ele creu que aquela palavra, que era Deus que tinha enviado mesmo para falar com eles. E aí, a partir do momento, Pedro começa a pregar, começa a falar. Primeiro Pedro explica que eles consideravam que as pessoas, só os judeus, né, tinham o direito de salvação, o direito da palavra, mas que aí Deus enviou para ele nessa visão aí, para mostrar para ele que ninguém é comum ou imundo, porque ele já purificou. Ele purificou, então ninguém é comum ou imundo. Então nós não podemos, por mais que seja uma pessoa que não é convertida a Deus de Israel, que ainda está aí no lamaçal do pecado, mesmo que sejam drogados, que sejam alcoólatras, que sejam prostitutas, nós não podemos, mesmo assim, chamar de impuros ou imundos. Nós não podemos chamar, porque Deus não faz e nunca fez acepção de pessoas. E nós, às vezes, fazemos acepção de pessoas. E talvez, quantas pessoas tem que usa drogas, que bebe, que faz coisas que não agradam a Deus, mas que tem um coração bom, tem um coração aquebrantado. E Deus está vendo e está contemplando os corações. E pode ser alcançado, tem o direito da salvação, tem o direito do perdão, porque a salvação veio a todos aqueles que crerem em seu nome. Todos que crerem têm o direito de perdão, o direito da salvação. Então nós, seres humanos, não podemos fazer exceção de pessoas. Pode ser prostituta, Deus transforma. Pode ser um bêbado, Deus transforma. Pode ser um drogado, Deus transforma. Pode ser um criminoso, Deus transforma. Porque Deus perdoou o ladrão da cruz. Não tem pecado que não possa ser perdoado, desde que tenha arrependimento. Deus transforma, qual seja a pessoa, Deus transforma. Então Deus mostrou para Pedro que ele não fazia comum, que para ele não tem comum nem imundo. Ele purificou. Então Deus preparou Pedro, preparou Cornélio, preparou Pedro para esse encontro maravilhoso. Então o que eu aprendo nessa palavra, nesses poucos minutos que eu estou falando, que eu entendo que nós não precisamos ficar preocupados com nossos familiares, com nossos irmãos que não teve um encontro com Deus. Não precisamos se preocupar, porque Deus prepara o momento, Deus prepara a palavra, Deus envia, Deus busca. Não sei o estado que precisa chegar, mas se for para Deus, se for
para salvação, se for filho de Deus, escolhido de Deus, Deus vai trazer na hora certa. Deus tem o momento e a hora certa. E assim aconteceu nessa família. Foram alcançados pela salvação do Senhor Jesus Cristo. A palavra chegou aos gentios. Foi a primeira conversão que teve. Foi a de Cornélio e sua família. E depois se expandiu para nós, chegou até nós. Graças a Deus pelo direito da salvação, o direito do perdão. E aí, Deus mostrou para ele mesmo que não faz acepção de pessoa. Eles receberam a palavra. Pedro pregou, falou de Jesus, explicou para eles tudo o que aconteceu, que eles estavam junto com Jesus, quando Jesus curou, quando Jesus fez os milagres, maravilhas, que eles contemplaram tudo, que eles viram o que Jesus fez e que eles também viram quando Jesus foi morto pelos romanos mesmo. Jesus foi morto pelo povo e foi morto, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e ainda ficou com eles muitos dias depois da ressurreição, comendo e bebendo junto com eles. Então que eles eram testemunha do que aconteceu com Jesus. E foi só a palavra que Pedro falou, que pregou a verdade. E essas pessoas, esses gentios que estavam ali reunidos na casa de Cornélio, se converteram ao Deus de Israel. Se converteu tanto de coração que eles foram contemplados com o batismo do Espírito Santo. Eles não tinham nem descido as águas ainda. E o batismo, Deus já batizou com o Espírito Santo diante dos judeus. Imagina, os judeus devem ter pensado, mas nós somos circuncidados, mas nós já servimos a Deus de Israel há tanto tempo. E aí, como que eles também teve o privilégio de ser batizados com o Espírito Santo? Mas Deus mostrou que não fazia acepção de pessoa. Aí Pedro disse: quem sou eu para não descer as águas essas pessoas que Deus também batizou com o Espírito Santo? Todos falaram em língua, tanto os judeus como os gentios. Então aí foi maravilhoso essa conversão. E Pedro aprendeu muito com Deus. Pedro estava cada dia mais aprendendo a fazer a obra de Deus. Foi muitas maravilhas em nome de Jesus que Pedro realizou. E aí foi a família convertida, foi a conversão da família. Mas eles tinham, mesmo sendo circuncidados, não sendo como os judeus, eles tinham tudo de bom para mostrar, as atitudes de bondade, de piedade, dedicados em oração, dedicados no jejum e bom de coração, para doar, para fazer esmola para as pessoas que tinham necessidade, que estavam com necessidade. Isso se agrada muito o coração de Deus, porque podemos fazer tudo, a palavra fala, mas se não tiver amor, para nada vai adiantar. Podemos fazer todas as coisas, mas se nós não amar o nosso próximo, não tiver piedade, não tiver um coração quebrantado, não tem jeito. Não vamos ser salvos. Só vamos ser salvos mesmo pela graça, mas Deus tem que achar graça. E Deus achou graça nessa atitude de Cornélio. Na bondade e piedade e obediência de Cornélio. Homem obediente e temente a Deus. Ele com toda a sua casa. É muito bom, maravilhoso quando é nós e a nossa casa. Mas é promessa de Deus que nós serviríamos a Ele e Ele salvaria a nossa casa. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.